E hoje nós vivemos num país que é um país muito plural na sua religiosidade, nas suas tradições, é um país muito diverso, né? Mas nem sempre essa diversidade foi aceita e até hoje tem muitos desafios, né? Pela nossa história, nós fomos um país colonizado por Portugal, que é um país católico, né? E na primeira Constituição que o Brasil teve, lá em 1824, dizia que agora, né, o país... a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil e instaurado aqui um império, né? E falaram assim, na Constituição de 24, falaram, olha, a religião oficial é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? As outras tradições, as outras religiões, elas até podem existir, desde que não tenha forma externa de templo, né? E uma curiosidade que algumas pessoas dizem, eu não sei confirmar se isso é um fato histórico, é que as igrejas evangélicas no Brasil, hoje, elas raramente têm um símbolo de cruz na frente, porque naquela época as igrejas que não fossem católicas não podiam ter aparência de templo, né? Isso foi evoluindo, né? Em 1890, com a proclamação da República, viramos um Estado laico, mas no mesmo ano foi promulgado o Código Penal e criminalizava o espiritismo, o curandeirismo, né, entre outras coisas, por considerar que era um problema de saúde pública, né? Porque o que é chamado de espiritismo no Código Penal de 1890 não é só o espiritismo kardecista que a gente conhece aí e tal, mas práticas, né, populares que tinham as suas garrafadas, os seus usos de ervas e tudo mais, que eram considerados como se fosse um exercício irregular da medicina, né? Então as pessoas eram criminalizadas sob essa justificativa, né? Embora se dizia que era um Estado laico, né? E assim, até mesmo as religiões mais cristãs, o próprio protestantismo na época, não tinha um prestígio tão grande como o da Igreja Católica. Então, eu sou de Feira de Santana, né? Em Feira de Santana, antigamente, tinha um cemitério e católicos e protestantes não eram enterrados juntos, né? E isso é relativamente recente, assim, metade do século XX ainda era desse jeito. E aí, hoje, a gente percebe que a gente vive num país muito religioso. O Brasil ficou em primeiro lugar no ranking mundial de crença em Deus. Então, 89% dos brasileiros acreditam em Deus ou numa força superior. Isso é da Global Religion, é uma pesquisa que foi feita em 2023 pelo Instituto Ipsos, né? E um outro fato curioso que eu trago aqui para contextualizar também é que entre 2022 e 2023, a expressão mais procurada no Google, na categoria espiritualidade, é o que é Umbanda, né? Que é também uma religião brasileira, né? E essas buscas principalmente vieram de estados do Sul e do Sudeste. E como que está o cenário religioso do Brasil hoje, né? O Brasil abriga o maior número no mundo de duas religiões, de católicos e de espíritas, muito embora o número de católicos esteja caindo, né? E apesar de toda essa diversidade, todo esse histórico, apesar de termos um Estado laico, a intolerância religiosa tem aumentado. As denúncias, né, aumentaram 140% entre 2018 e 2023. São dados do Ministério dos Direitos Humanos.